Recebo aqui no estúdio Janes De Lourenço, que é presidente do Sintramor, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Olhança. Seja bem-vinda, Janes, mais uma vez. Bom dia a você, o menino que está aqui conosco, bom dia, doutora Yara, e bom dia aos funcionários públicos e todas as pessoas que acompanham a gente nesse momento. E bom dia, então, especial aqui para a doutora Yara Regina Martins, que dá assessoria jurídica, né? O Sintramor, o sindicato aqui do município de Olhança. Seja bem-vindo, acho que pela primeira vez aqui no estúdio, né? No estúdio, sim, pela primeira vez. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Janes. Bom dia, Bruno. E a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É sempre um prazer a gente estar aqui e já aproveitando para agradecer a oportunidade da gente estar aqui para esclarecer alguns pontos. Quem acompanhou aí a última sessão do Legislativo Olhanense teve dificuldade, às vezes, no entender, né? Com relação ao novo estatuto, a votação do novo estatuto, que era uma expectativa de vocês, do sindicato, muito grande, de ser passada pelo Legislativo e aprovada, claro, para que vocês tenham aí alguns ajustes na questão do servidor. Ficou aí a dúvida com relação para o nosso ouvinte de como houve esses questionamentos, ou seja, houve divergência na questão da aprovação e do entendimento dos próprios vereadores aqui do município de Olhança, sendo que na reunião de comissões havia uma proposta decidida por alguns vereadores, depois houve uma mudança na questão da votação lá na sessão do Legislativo. O que muda, Janes, o que mudou e o que não ficou bem claro aí à sociedade olhanense na questão dos servidores públicos? Na verdade, Carlão, na quinta-feira a gente teve a reunião das comissões e ficou bem claro, fomos eu e a doutora Yara, foi explicado certinho, eles entenderam o que a gente explicou, a doutora Yara explicou bem certinho para que houvesse realmente o entendimento. Assim que nós saímos, eles conversaram entre eles, o Sandro perguntou para todos eles quem votaria e quem não votaria, e 8 vereadores votariam a favor do servidor, do que ficasse os 60%. Esse 60% já está no Estatuto desde 2005. E depois disso, na segunda, houve uma reunião com o prefeito, com o vice e com os vereadores que votaram contra, e eles decidiram mudar o voto deles, o que causou muita tristeza de nós servidores, de todos os servidores, porque é uma expectativa muito grande que vinha acontecendo já há mais de 2 anos, né, sobre esse estatuto que deveria ter sido votado antes já, e chegou na segunda-feira, alguns vereadores, a maioria, acabou se colocando contra, causando uma tristeza muito grande de todos os servidores, que a partir de ontem eles disseram que vinham trabalhar de luto, porque é muito triste isso tudo que está acontecendo. Até deixo a doutora Yara para explicar pela lei certinho, né, para que os ouvintes também entendam qual foi a divergência na questão do 90%, 60% e 45%. Exatamente. O que seria essa porcentagem, doutora Yara? O que reflete isso para o servidor ou para o gestor administrativo do município de Olhança? Carlos, se tu me permite, eu queria, para que os ouvintes também entendam tudo o que aconteceu. Na verdade, o nosso estatuto, o Estatuto do Servidor Público, a Lei 1923... 29, até confunde. 1929, ela é de 2005. Era um estatuto muito bem feito, porém ele era sucinto, muito sucinto. E para que se pudesse acessar direitos do servidor, teria que se procurar nas leis esparsas e utilizar junto com o estatuto. O que aconteceu? Foi feita uma comissão, o doutor Jorge designou umas pessoas do executivo e o sindicato, com a presença do sindicato, e durante 2 anos foi feita essa reformulação. A reformulação do sindicato era para trazer para dentro do estatuto todas essas leis esparsas para que se ficasse tudo em apenas uma lei, e quando o servidor tivesse que acessar o seu direito ou tivesse que se cobrar a obrigação descumprida do servidor, se utilizaria apenas uma lei,
que seria essa reformulação que foi feita. Em resumo, ela já existia, ela só foi anexada ao Estatuto. Ela já existia e tudo isso veio para dentro do Estatuto. Inclusive, nos processos administrativos, não havia nenhuma previsão legislativa do município e a gente tinha que utilizar o processo legislativo, o projeto para fazer o processo administrativo, a gente teria que utilizar o da União, porque dentro do município não tinha. Isso tudo veio para dentro do Estatuto, passo a passo, até para que as comissões pudessem se direcionar por essa lei. Neste momento, lá no Estatuto de 2005, na Lei 1929, era prevista uma promoção de forma horizontal, que era por merecimento, com a previsão de o servidor acessar do início da sua carreira, do ingresso até o final, até 30% do seu vencimento inicial. Isso era uma previsão que tinha lá desde 2005. Passaram-se todos os prefeitos e nenhum servidor conseguiu acessar. Por que nenhum servidor conseguiu acessar? Porque nenhum prefeito designou a comissão que deveria fazer essa avaliação, seguindo os critérios, para que o servidor atingisse aquela pontuação mínima para poder acessar o percentual de promoção. Bem, quando a Janes assumiu o sindicato e que ela me levou como assessora e ela disse, doutora, a gente precisa fazer com que o servidor acesse esse 10%. Uhum. Então, a gente judicializou. Vários foram judicializados. Todos eles que o doutor Jorge diz que vai pagar no ano de 2022, ele vai pagar porque a justiça determinou, não sei se ele vai pagar, ele vai avaliar, porque a justiça determinou que o Poder Executivo tem que avaliar os servidores que já atingiram 8 anos, 8, 16, 24. Aí não precisa dessa comissão, o próprio gestor tem que fazer a avaliação, é isso? Ele tem que determinar uma comissão. Ele tem que determinar daí. Ele tem que determinar uma comissão para essa avaliação. Bem, na reformulação do Estatuto, foi-se pensado, não adianta a gente ter um direito e o servidor não conseguir acessar, porque tem que formar uma comissão. Que comissão será essa que vai avaliar? Como vão avaliar? Vai atingir, o servidor vai conseguir atingir a pontuação mínima para receber esse 10% e tudo mais? Então, vamos trazer para dentro do Estatuto, ao invés disso aqui, e uma forma de acesso diferente lá no plano de cargos e salários, mas dentro do Estatuto deixar previsto um limite para que o servidor atinja o limite máximo do início ao final da sua carreira. Enfim, o triênio, ele garante do início da carreira ao final, 30 anos, ele garante 30%, porque a cada 3 anos se recebe 3%. Isso é garantido, o 30%. O demais que a gente colocou, podendo atingir até 90% do seu vencimento inicial, o servidor, lá no plano de cargos e salários, eu queria fazer um comparativo, porque eu acho que as pessoas não estão conseguindo entender. O Estatuto é como se fosse a lei de diretrizes orçamentárias que o prefeito encaminha para a Câmara e ele manda uma previsão. Vamos imaginar, a gente vai gastar no ano de 2022 R$500 mil com a saúde. Ele não tem obrigação de gastar o R$500 mil, mas ele não pode gastar 600, porque está previsto 500. Certo? Então, é um limite. Eu acho que os vereadores não conseguiram entender isso. Esses vereadores que votaram contrários. É uma esperança para o servidor, durante a carreira dele, além do 30% do triênio, ele ter uma expectativa de acessar mais 60%, mas não é o Estatuto que define. Quem vai definir é o plano de cargos e salários. Está bem claro no Estatuto.
Está bem claro que o limite ele vai ser determinado no plano de cargos e salários, que é um outro passo que, depois de aprovado o estatuto, vai se formar uma comissão. Aí, nesse ponto, o sindicato é muito responsável, a Jane sabe disso, que nesse ponto precisa estar o contador, precisa fazer uma projeção de pelo menos 25 anos para ver se isso não vai impactar na folha, se não vai chegar no limite prudencial. Tudo isso tem que ser feito muito bem pensado. E me parece que os vereadores não entenderam esse ponto. Eles acham... Aí tem vereador que fica dizendo, para atingir 90%, o servidor vai ter que trabalhar 90 anos. Isso é coisa que não existe, né? Não existe. A carreira do servidor é, no máximo, 35 anos. No máximo. E tu tem que fazer essa previsão para 35 anos, não 90, como estão falando por aí, né? Correto. Ou seja, aquele 1%, 3 a cada ano, o triênio, este é garantido. Ele é automático. Esse é automático. Tem avaliação. Aquela história de que o próprio sindicato, a própria assessoria jurídica, tirou esses 10%. E agora vocês querem colocar o 45%, que é proposto, ou 60% ou 90%. Então não existe essa história. Não existe isso. Por que não existe isso? Não é que se tirou o 10%. Se tirou a forma de acesso aos 30%. Se tirou a forma de acesso, que vai ser prevista no plano de cargos e salários. O que foi feito? Até foi muito discutido, o doutor Jorge foi resistente no início e ao final ele acabou concordando porque ele viu que isso é uma forma de valorizar o servidor. Ao invés de ter que ser avaliado para ganhar o 10%, se garantiu ao servidor que nos 5 anos, durante 5 anos, aquele que tiver 5 anos de efetivo exercício, óbvio que vai ter critérios, não pode ter atestado, não pode ter vários critérios que o servidor que realmente quer acessar e que se dedica ao trabalho público, ao serviço público, ele vai conseguir ter 1 mês de licença-prêmio a cada 5 anos. Ao invés dele ter 1 férias, ele vai ter 2 férias remuneradas. Isso é uma forma de valorizar o servidor. Não é botar no papel que ele vai ganhar 10%, 30% e ninguém conseguir chegar. E ninguém conseguir atingir. Porque vai depender de uma comissão que vai ser formada pelo Poder Executivo. A aprovação dita aí na Câmara de Vereadores do Estatuto, ela garante a questão de cargos e salários para o ano que vem? Ou isso pode ser votado no ano que vem? A preocupação seria essa, né? De passar a votação, de acontecer a votação ou não para esse ano ainda? Carlos, assim, é uma outra coisa que eu acho que deveria se pensar muito quando diz assim, a gente tem que aprovar o Estatuto esse ano, senão ele não vai valer para o ano que vem. Isso não existe. Existe o princípio da anterioridade. Ou a gente aprova no mês de dezembro para valer no mês de janeiro, ou se aprova em qualquer mês e após 90 dias ele passa a valer. Esse é o princípio da anterioridade. Só não pode valer a partir da data da publicação. Tem que se respeitar o vacatio legis. É isso que tem que se fazer. Não tem essa coisa de que tem que aprovar esse ano, porque senão o ano que vem não vale. Isso não existe. Isso aí é querer enganar o servidor. Como ele foi em primeira votação, ele pode ser recusado, então, se houver entendimento. É isso? A gente vai ver na segunda-feira o que vai acontecer, né? Se às vezes os vereadores mudam de ideia ou como fica, quem sabe durante essa semana, com tanto que foi falado, talvez eles entendam de como vale, de o que é esse 90%, 60% e 45%. E na segunda-feira, quem sabe eles mudem de ideia, né? A gente solicitou a presença na tribuna segunda-feira, né? Ontem. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer na segunda-feira. Na reunião de comissões, antes da votação aqui, vocês estiveram com os vereadores? Estivemos. Discutindo essa questão. Explicamos para todos eles por que aquilo. Então, por que chegamos no 60%? Na verdade, o que o sindicato gostaria era que fosse 90%, que ao final da carreira o servidor estivesse com 90% a mais do que ele iniciou. Uhum. Era isso que o sindicato pretendia para o servidor, como forma de valorização. Porém, como já está
previsto no estatuto anterior a possibilidade de se chegar a 60, também foi coerente o sindicato no sentido de dizer, já que vocês não querem aumentar para 90, permaneça no 60, então. Mas não tirar mais 15%, né? Daí estão tirando direito do servidor, né? E se ficasse mesmo que o 90%, o que a gente ia ter que fazer? Ter a criatividade de quem faz parte da comissão ou de nossos funcionários, que a gente tem uns funcionários muito inteligentes, graças a Deus, para criar formas de garantir esse percentual de um outro jeito. Assim como se tinha a progressão de 8 anos, a gente cria outra forma para o servidor ganhar essa progressão e melhorar a sua qualidade de vida. Porque hoje nós temos servidores que, meu Deus, eles merecem palmas, que essa pandemia não pararam, trabalharam sábado, trabalharam domingo, trabalharam feriado, de noite, chamou, aquele servidor está ali. E ganhou o quê? Nada, está ganhando o salário quase quando começa. Então, os servidores, eles ficam com vergonha. Segunda-feira na Câmara, uma professora me disse, teve concurso para Uruçanga, São Ludogero, Braço do Norte, Criciúma, de professores, e encheu de gente, porque o salário é muito melhor que Orleans. O concurso de Orleans deu o mínimo de pessoas. Se a gente tem vergonha perante os nossos colegas de outro município do piso salarial de Orleans, é vergonhoso. Aqui em Orleans, do professor, é 1.800, dos outros municípios é 2.800 para cima. Então, não tem como trabalhar, não vai sobrar funcionário. Aqui não tem funcionário. Médico não para, o pessoal corre. Quem está se aposentando é obrigado, não tem escolha. Tem família, tem casa, tem que ficar. Mas quem pode, não para aqui no município. A forma como está sendo aprovado esse estatuto, então, é um retrocesso na questão do ganho desses 15%, que já estava garantido no estatuto anterior. Exatamente. É um retrocesso. É tirar direito do servidor. E aí tem vereador que muda o foco, dizendo que quem tirou direito do servidor foi o sindicato quando mudou a progressão, a promoção do 8 anos pela licença-prêmio. Muito pelo contrário, garantiu ao servidor a possibilidade de ter 2 meses de férias no ano. E as promoções, elas não foram tiradas. Ela foi delimitado até 90%. Isso é um progresso. De 60% passar para 90%, Sim, com a possibilidade de se criar mecanismos e critérios dentro do plano de cargos e salários. E aí foi citado até por vereador, que adianta deixar 90% se não vai ser possível, vai ultrapassar o teto, aquela história toda, não vai ser possível pagar. Tem justificativa isso? Não tem justificativa. Por que não tem justificativa? Porque o plano de cargos e salários ainda não está pronto. Ele precisa ser feito. E, a partir daqui, quando se criar a comissão para elaborar o plano de cargos e salários, se trará o contador para fazer parte, porque ele é que vai fazer as projeções. Ele é que vai fazer. Ninguém vai ser o sindicato, nem o sindicato e nem as pessoas que compuseram a comissão, ninguém vai ser irresponsável de criar uma coisa que vai inviabilizar a administração. Hoje é o doutor Jorge, amanhã será outro, e durante esses 30 anos, quantos prefeitos vão passar por aí? Então, a gente tem que ser responsável e deixar a administração viável para todos os futuros prefeitos. Da mesma forma que foi feito o estatuto, foi para 30 anos, né? O contador avaliou tudo certinho para não inviabilizar os próximos prefeitos. Então, a gente tem muita responsabilidade e aí eles dizem o sindicato. Eles acabam misturando as coisas. O sindicato não é a Janes e não é a doutora Yara. O sindicato são os servidores. E quando foi para trocar essa progressão ali dos 8 anos pela licença-prêmio, a gente fez uma assembleia, convocou os servidores, foram mais de 80 servidores que participaram e eles votaram. A maioria foi favorável. Assim como também eles votaram para o dissídio ser em fevereiro, que foi unânime para ser em fevereiro. Então, a decisão é sempre dos funcionários. Aí todos são convidados, até quem não é sindicalizado. Se não participou, a gente não vai buscar em casa. Hoje, ainda mais, é pela internet, por causa da pandemia. Então, é fácil
fácil de participar, mas nunca participam e daí arrumam confusão, como fizeram nessas 2 semanas, querendo confundir a cabeça das pessoas porque não entendem o estatuto e não sabem como funciona. Se na reunião de comissões houve esse entendimento, houve inclusive a aprovação por 8 Sim. dos que compõem o Legislativo, que são um total de 11, mais 10 votam em um e a Minerva, né? Na realidade, por que a mudança então quando foi da votação em plenário? Aí é que tá. Nós não sabemos. A gente só sabe que houve Porque uma se reunião. de lá não saiu nenhuma dúvida com relação ao que se propunha, né? Sim. Por parte do sindicato e no novo estatuto, não haveria mudança, questão de mudança de voto, né? Eu Ou tenho então uma que se não opinião, ficou bem é. claro, se devolvesse o projeto e não se entrasse em votação. Não seria lógico? Eu tenho uma opinião, assim, na verdade não se está decidindo por conhecer o estatuto ou por haver dúvida, se está decidindo politicamente. É. E eu acho isso um atraso para o servidor, porque o servidor independe de política. O servidor vai estar trabalhando ali. Ele tem 30 anos dentro do serviço público, oferecendo o seu serviço, a sua mão de obra para a sociedade. Então, eu penso que ainda há tempo, poderá o projeto ser retirado, porque foi votado uma vez, né? Apenas uma votação, ainda temos uma outra votação. Ele pode ser retirado, rediscutido. Se eles não conseguiram entender, a gente se dispõe, eu e a Janes, a gente se dispõe a estar lá, conversar com eles, até que eles entendam e cheguem num consenso. Bom, o meu tempo já está se esgotando aqui e eu queria que vocês ficassem à vontade, se tiver algum outro ponto fundamental a esclarecer, né, para o nosso ouvinte, até para o servidor público, ou talvez o nosso vereador que esteja acompanhando também esse bate-papo, para que entendam em que na próxima votação votem com consciência, votem com aquilo que realmente vai favorecer o servidor público. Não só nessa gestão, mas nas próximas gestões. Sim, na verdade, eu acho que é isso que eles precisam pensar, né? O vereador está na Câmara para defender o que é certo. No momento desse, ele não está lá para defender o executivo, ele está lá para defender aquilo que é correto e, nesse momento, estamos falando da vida do servidor. Esse pensamento aí de que tem que trabalhar 90 anos, tudo isso é coisa de quem pensa pequeno. Quando as pessoas Ninguém não têm... vai trabalhar 90 anos. Nenhuma Existe. empresa existe Não para... tem, quem não, e E a julgar gente que não a Olha, nem Comissão, Silvio Santos, que eu conheço, que é o mais idoso da história, não tem 90 anos de trabalho. Sim, na verdade é assim, ó. A comissão era muito responsável para fazer uma coisa nesse sentido, né? Então a gente pensa assim, ó, que está sendo uma afronta, uma falta de respeito com o servidor. E graças a Deus o servidor está muito inteligente hoje. Quem participa do Sintramor, eles questionam, eles entram no particular. A gente tem um grupo, eles perguntam. Quando eu não sei, eu pergunto para a doutora Yara. Às vezes eu sou até chata, mas às vezes eu tenho que fazer isso, porque eles perguntam e eles não têm a paciência de esperar para amanhã. Eles querem saber na hora, né? Então, assim, quem é do sindicato, eles são muito inteligentes. Eles perguntam, eles questionam e a gente orienta todas as informações. E eles estão mobilizados agora, nesse momento, porque eles sabem o que está acontecendo nos bastidores. Não vem dizer que o servidor não sabe. Foi-se o tempo, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, está na hora de eles serem um pouquinho espertos. Inclusive, vocês colocaram uma nota em rede social de repúdio, né? Com relação a essa votação. Sim, com certeza. Porque a gente fica muito triste, porque, vamos dizer assim, tem vereadores que às vezes não conhecem o serviço público, mas tem vereador que está aposentado no serviço público, tem vereador que é serviço público e tem vereador que a esposa é servidora pública. Então, eles votaram contra eles mesmos. Então, eu acho que um pouquinho de inteligência faz bem nesse momento. O prefeito daqui 3 anos sai, mas os servidores ficam aí todo dia até a aposentadoria. Tudo bem. Doutora, se tiver outra informação, fica à vontade. O que eu queria deixar bem claro é que nenhuma decisão foi tomada por mim ou pela Janes. Isso não seria até incoerente. Sim. A decisão que foi tomada com relação à retirada da promoção de forma horizontal não foi retirado, foi trocado por um mês de licença-prêmio, que essa licença seria remunerada. O trabalhador ganharia 2 meses de férias num ano, durante esse ano. E foi feita uma assembleia,
foi chamado, inclusive, os servidores que não eram associados, porque a gente fez de forma virtual. Qualquer servidor poderia participar. Participaram 86 associados e foi decidido por unanimidade. Não teve, no início houve uma resistência, com as explicações, com a forma como foi feita, os servidores entenderam que seria mais vantajoso eles terem garantidos um mês a mais de férias no ano do que a possibilidade de ser avaliado por uma comissão que seria determinado pelo Poder Executivo. Então, a vantagem, isso foi um avanço e não um retrocesso. Retrocesso é querer diminuir 15% daquilo que já está garantido. Isso é retrocesso. Então, a gente tem que pensar que o servidor público ele vai estar há 30 anos a serviço da sociedade. E os cargos comissionados e os eletivos, eles são passageiros, eles são efêmeros. Eles vão ficar durante um tempo da vida funcional. Mas a vida funcional do servidor é 30 anos. Então, tem que pensar, tem que ter consciência que não é para hoje. Serão para os próximos 30 anos. Obrigado, Janes. Obrigado, doutora Yara. Obrigada, Carlão. Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem sempre preocupados e estaremos sempre disponíveis. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. A gente se coloca sempre à disposição. Quando precisar tirar alguma dúvida, a gente está por aqui. Muito obrigada.